Olá, olá a todos. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. Bem-vindo, fixando aqui o comentário. E o nosso tema de hoje, então, são traumas emocionais. Vamos falar sobre isso. Já vai me contando. Estão ouvindo a música? Eu quis trazer essa música justamente para a gente falar um pouco da importância da gente não ficar paralisado no nosso trauma, da gente seguir em frente, da gente continuar, apesar das adversidades, apesar do medo que às vezes nos trava. A gente pode continuar, recomeçar a andar. Deixa eu compartilhar aqui esse nosso momento. Não. E se vocês têm traumas emocionais, quiserem aqui estar comentando com a gente, comenta, traz aqui para nós, que a gente vai estar conversando sobre isso, ó. Bem-vinda, a Josi também tá chegando. E eu comentei que eu trouxe essa música pra gente continuar tentando, lutando, não se entregando tão facilmente aí às dificuldades que surgem na nossa vida. E aí comentei ali com o pessoal do meu grupo do WhatsApp, e tem o link do grupo do WhatsApp aqui na minha bio do Instagram. Quem quiser entrar lá no grupo, a gente está sempre trazendo conteúdos diversos, principalmente conteúdos com esse olhar sistêmico, né? O que mais que tem por trás daquilo que está ali no aparente, né? Nosso inconsciente, a gente sabe que mais de 90% de nós é guiado por esse nosso inconsciente, e os nossos traumas também. Então, fiz uma série de anotações para trazer para vocês e a gente vai estar interagindo, conversando sobre isso, tá? Podem aí compartilhar também esse vídeo para o pessoal acompanhar depois, né? Às vezes as pessoas não conseguem estar aqui no mesmo momento, ao vivo, mas vão acompanhando depois. Então, podem compartilhar, porque às vezes a gente não sabe como que vai ajudar as pessoas, e para ajudar é simplesmente compartilhar um conteúdo que possa estar beneficiando essa pessoa também. Então vamos falar um pouco sobre traumas, né? E me diz aqui, vocês já tiveram algum trauma? Quem não tem, né? Nós estamos aí sujeitos, né? Suscetíveis a traumas o tempo inteiro. Não é novidade para nós, assim, seja qual for a nossa faixa etária, a nossa altura aí da vida, né? A fase da vida, nós estamos aí suscetíveis a traumas, faz parte, né? Então, o que é um trauma? Um trauma pode nos deixar, então, travados em diversas áreas da vida, porque justamente atua lá no nosso inconsciente, de forma que a gente, às vezes, nem percebe. Então, ele é um dano emocional, né? Ele ocorre em decorrência de experiência traumática, de uma experiência que exigiu de nós um grande esforço, que gerou em nós um grande estresse. Então, a experiência de trauma é algo que desencadeia em nós um grande estresse, é uma experiência dolorosa, né? É um sofrimento. Esse sofrimento pode ocorrer de muitas maneiras, né? Que seriam os porquês desse trauma, né? Cada um de nós tem um porquê, né? Pode ser, então, rompimento, pode ser o encerramento de uma relação, uma separação, pode ser uma desvalidação, esse ponto é tão importante, uma desvalidação de uma figura de liderança. E aqui eu já vou trazer um exemplo, porque aí essa parte eu fui perguntando para algumas pessoas, né, sobre traumas, e foram me mandando aqui no meu WhatsApp ali, no privado. Então eu vou trazer alguns
abordar aqui alguns temas de traumas do que o pessoal me trouxe, né? E um deles, que eu acho essencial de estar comentando, é a desvalidação da figura de liderança, né? E isso gera um sentimento de rejeição. Essa figura de liderança pode ser, boa noite, bem-vinda. Essa figura de liderança pode ser o pai, a mãe, um professor, um chefe. Essa figura de liderança é alguém que está hierarquicamente acima de nós. Isso pode ser quando nós estivermos na fase de criança ou mesmo mais velhos, né? A conduta desse chefe, desse líder hierárquico sobre nós, né? Essa postura, esse comportamento pode gerar em nós traumas. Aí eu vou trazer um exemplo pessoal, um exemplo que me trouxeram também, que tem a ver, que vai na mesma linha, falando aí de professores. Sou professora, vocês sabem, além de coach, além de mentora e além de consteladora. Então, a gente traz um pouco também das nossas experiências para estar conversando com vocês. E quando eu estudava ainda, uma das minhas professoras, claro, comentou na sala de aula, tipo assim, olhando para a turma, essa turma não tem o perfil de quem vai se formar, essa turma não tem muito perfil de quem vai para frente, não vai progredir na vida. E aí eu lembro que eu ainda perguntei por quê? Pelo jeito essa turma aqui, o pessoal as meninas vão tudo casar cedo, não vão nem fazer faculdade, os meninos, né, vão estar aí fazendo outras coisas, não vão seguir nesse caminho, não vão continuar os estudos. E aquilo bateu em mim de uma forma tão forte, e eu lembro que muitas vezes depois disso, eu chorei muito. Porque eu sempre quis fazer faculdade. E eu era de uma família bastante humilde, né? Eu sabia que não seria tão fácil. Isso eu ainda estava estudando lá no ensino médio. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que se eu quero tanto? Por que isso não é para mim? E eu lembro que eu chorava, né? O sofrimento, né? É um dos sintomas do trauma, né? E eu lembro que então eu chorava muito, mas por que não, se eu queria tanto, né? O que impedia? E aí, claro que ao longo da vida a gente vai evoluindo, vai tendo experiências e vai percebendo que o lixinho do outro a gente pode devolver de volta para o outro. Não precisamos ficar com o lixinho do outro, a gente pode devolver de volta. Porque se ela tinha essa visão e traduziu isso para a turma inteira de forma negativa, porque ela sendo um líder, né, deveria ela conduzir de uma outra maneira. E isso já nos lembra a importância de nós falarmos com os nossos alunos de forma ética e responsável. Quem for professor, né, ou quem estiver pensando aí em seguir essa carreira de estar liderando outras pessoas, é muito importante que a gente olhe para esses subordinados, ou para os nossos alunos, ou para aqueles que nós estamos naquele momento. Aí é importante nós percebemos que naquele momento nós temos uma posição de repente um pouco superior, mas isso não é permanente, porque nada na vida é permanente. Então, naquele momento, eu tenho ainda uma responsabilidade muito maior de não ferir, de não baixar a autoestima daqueles que estão ali sob a minha responsabilidade. Então, eu lembro que eu chorava muito e queria muito, né, fazer. Então, eu percebi ao longo da jornada da minha vida que o lixinho do outro, o outro que resolva a questão dele lá, aquele que dê conta lá do lixinho dele, que a minha vida eu resolvo. Se de repente no primeiro momento não é tão fácil, o que eu tenho que fazer? Eu sempre fui muito solucionadora, então sempre fiquei buscando quais os caminhos para a solução. E esses caminhos para a solução me levaram então a encontrar alternativas para fazer a faculdade. Hoje, eu já tive professoras minhas fazendo constelação comigo, participando de mentorias comigo.
Então, se naquele momento aquela professora não pôde ter uma visão de futuro, percebendo que alguns dos seus alunos, ou se boa parte dos seus alunos, poderia ter um outro futuro, um outro destino, e talvez porque ela mesma não tivesse se abrindo para essa possibilidade, de repente o mundo dela estava muito pequeno, ou ao longo da minha jornada eu construí um caminho diferente. E quem me acompanha ali nos grupos do WhatsApp, por isso que eu falo, né? Quer entrar no grupo do WhatsApp, tem o link ali na minha bio. Porque quem me acompanha ali mais de perto e acompanha as constelações semanais que a gente faz, toda quinta-feira às 20 horas, sabe que tem depoimentos reais de pessoas que realmente transformam a sua vida participando de uma constelação, participando de uma mentoria, participando de momentos que nós estamos ali em grupo, interagindo e sendo assessorado aí com o meu trabalho. Vamos voltar aqui para os traumas. Então, essa questão da desvalidação de um superior, ela é muito importante. Eu reforço aqui que nós devemos muito prestar atenção nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que não sejamos nós os membros aí a estarem possibilitando que outras pessoas possam estar traumatizadas por condutas nossas. Então, reforçando a importância da nossa responsabilidade com relação aos nossos atos, a tudo que nós fazemos. Como eu comentei, isso pode gerar, então, rejeição. Mas não só isso pode gerar rejeição, né? Que seria um trauma. Vocês já perceberam, né? Quem trabalha em escola, quem é pai, quem é mãe, quem é diretor, quem é... Todo mundo sabe de histórias como essas, de crianças que foram esquecidas na escola, não exatamente esquecidas, mas que o pai e a mãe perdeu o horário, ou que pediu para alguém buscar e essa pessoa não pôde buscar, ou acabou esquecendo mesmo de buscar, e essa criança ficou sozinha na escola. Isso gera nela um trauma. Mas aqui eu já quero reforçar uma coisa. Esse trauma pode ser gerado, mas ele não é uma regra. Por que ele não é uma regra? Porque tem pessoas que... tô aqui trazendo de crianças, tá? Pensando na infância. Por exemplo, tem crianças que não vão se importar com isso, não vão trazer isso para o consciente, tá? Vão ficar lá brincando, de repente vão achar até uma oportunidade muito legal de estar mais perto da professora, mais perto da direção, mais perto ali dos adultos e tendo ali total atenção. Pode ser que ela interprete dessa maneira. Agora eu tenho mais atenção dos adultos. Mas também pode ser que ela fique traumatizada com um sentimento de rejeição. O que isso vai gerar nela depois de adulto? Aí eu estava conversando com uma cliente que me mandou o relato, né? Desse sentimento de rejeição. E o que isso pode então traduzir aí na vida adulta? Por exemplo, quando nós tivermos um cliente, ela tem clientes também, quando ela tiver um cliente, se esse cliente quiser encerrar o contrato com ela, pode ser que ela fique muito nervosa, ansiosa, se sentindo a pior pessoa do mundo, sentindo que nada que ela faz tá bom, sentindo que nada que ela faz presta. Por quê? Não é pelo fato desse cliente encerrar o contrato, porque as pessoas são livres, né? Encontrou um outro caminho, de repente tem um outro planejamento, simplesmente, sei lá, não tinha mais dinheiro para pagar, ela quis encerrar o contrato, ela tem liberdade para fazer isso. Mas o sentimento dela pode ser de rejeição, não pelo fato dessa finalização do contrato, mas porque ela está ainda presa nesse momento da infância, que aí eu trouxe como exemplo essa questão de ficar sozinha na escola, tendo sido esquecida, entre aspas, de alguém ter ido buscar ela no horário. Ela comentou também, deixa eu tomar uma água. De uma vez que a mãe esqueceu, tinha que mandar a criança para a escola fantasiada, a gente sabe que na escola tem isso também, e a mãe esqueceu a data, mandou ela fantasiada no dia errado, e aí tava só ela de fantasia num dia que não era para ter fantasia. Provavelmente o sentimento dela foi de humilhação. Esse sentimento também é um sentimento que gera trauma, porque é como se eu
fosse então humilhado, porque todo mundo tá me vendo e rindo e me sinto então humilhado com isso. Esse sentimento também gera um trauma. E o que a gente consegue olhar para isso, né, com relação aos traumas? Estou trazendo aqui alguns exemplos. Se vocês lembrarem de outros, podem estar comentando aqui também, tá? Se quiserem comentar também. O que isso gera na pessoa quando adulta, então? Esse sentimento de humilhação é como se o tempo todo as pessoas estivessem olhando para ela. Olhando para ela no sentido de avaliando, julgando, como se ela não fosse boa o suficiente. Como se sempre tivesse alguém melhor do que ela, ou que tudo que ela fizesse nunca tivesse bom. Porque lá na sua infância, ela foi, então, entre aspas, rejeitada, porque na verdade não foi exatamente uma rejeição, ela foi esquecida, isso pode acontecer. Não é que assim, deve acontecer, claro que não, mas ninguém de forma consciente pensa assim, eu vou esquecer meu filho na escola hoje só para ele ficar traumatizado. Não, não consigo imaginar um pai e uma mãe pensando isso com relação aos seus filhos, né? Isso acontece de forma inconsciente, involuntária, ou até por uma impossibilidade de estar naquele momento. Mas na criança, que ainda não tem os seus valores, sua autoestima totalmente formada, o sentimento dela vai ser de rejeição, vai ser de humilhação, né? Como eu trouxe para vocês a questão da fantasia, e trouxe também a questão aí de um superior, de um líder não reconhecendo seu papel de líder, no sentido de que ele não foi um tão bom líder quanto poderia ser. O que mais que pode gerar então isso? Essa separação dos pais. Para a criança, nossa, isso é um tema que poderia só isso ser um tema para a live, porque separação dos pais é algo que geralmente traz muito trauma para a criança. Por que traz trauma para a criança? Porque a criança acredita que ela deve o tempo todo estar ali naquele... Vou pegar os bonecos, que aí eu acho que fica até mais interessante para vocês. Espera aí. Eu já comentei com vocês, eu já mostrei para vocês alguns bonecos, né? E eu acho que fica tão mais fácil de ser visualizado algumas dinâmicas assim. Ó, deixa eu cuidar minha unha também. Digamos, né? Tô falando da separação dos pais. Tem o João e a Maria, tá? O João e a Maria estão... peguei só os adultos, não peguei as crianças. Pegar as crianças. Mas eu vou pegar uma só, tá? Pra ficar mais fácil. Opa! Volta. Volta. Aqui, cheio. Caiu. Tem o João, tem a Maria. Acho que vocês me ouvem bem, né? Vou deixar aqui mais perto. O João e a Maria tiveram lá um relacionamento. Casaram lá, sei lá quanto tempo, tá? Não importa o tempo. Mas eles casaram lá, tiveram um relacionamento, né? Tudo bem. Só que aí, em determinado momento, o João e a Maria perceberam que a relação não estava funcionando tão bem, que cada um deles tinha ideias diferentes, pensamentos diferentes, até mesmo por estar emaranhados lá com a sua história familiar, e ela também emaranhada com a sua história familiar. Aí cada um deles acaba que pode ser que não consiga dar conta da sua história familiar, e ela também da sua história familiar, e essas histórias familiares de cada um interfiram aqui no relacionamento, e o que acontece? Eles precisam se separar. Só que quando eles se separam, já aconteceu de eles terem uma filha. Vou trazer uma filha que fica mais bonitinho, combina mais. Combina não besteira, tá? Pode ser um menino também. Mas isso aqui eu vou trazer uma menina de exemplo. Então aqui, antes deles se separarem, eles já geraram uma nova vida. João, a Maria, já geraram então uma nova vida. Vamos chamar da Mariana. Já geraram a Mariana aqui.
A Mariana vai ficar sempre aqui, ó, no meio dos dois, querendo fazer o quê? Com que eles novamente voltem a ficar juntos. Então ela vai fazer uma série de interferências, mesmo que seja assim, sem querer, sem pensar, para que os pais possam voltar a ficar juntos. Às vezes pode acontecer, o pai já tá lá se envolvendo com outra pessoa, já tá daqui a pouco, né, casando com outra. A mãe também já tá lá casando com outro, mas aqui a Mariana, ela quer ainda papai e a mamãe junto. E nela, esse fato de estarem separados gera nela um sentimento de culpa, como se eles não tivessem ficado juntos por culpa dela. Porque antes de elas nascer, eles estavam juntos. Aqui é só uma dinâmica possível, tá? Existem diversas dinâmicas possíveis. Estou trazendo apenas uma. O trauma, ele é sempre algo inesperado. A criança nunca espera que os pais vão se separar. Ela até percebe que existe um conflito, ela até percebe que existe briga, ela até percebe que as coisas não vão tão bem, mas ela nunca espera uma separação. Assim como acontece com os traumas, né? A gente sabe dos problemas aí da sociedade com relação à segurança, a gente ouve aí quanto falar aí dos perigos de assalto e tudo mais, mas quem é que fica pensando, hoje eu vou sair de casa e vou ser assaltado? Ninguém fica pensando isso. Por isso que esse trauma em decorrência de um assalto, ele geralmente é inesperado, né? Não tem, as pessoas não esperam, assim como a criança não espera a separação dos pais. Esses traumas são gerados, então, em decorrência de acontecimentos inesperados que geram nela sentimento de tristeza, de raiva, de apatia, de medo. Então, é um misto muito grande de sentimentos que ela não sabe nem descrever. Que se for perguntar, por exemplo, para alguém que sofreu um assalto, e eu já vi pessoas que sofreram um assalto, infelizmente, a pessoa às vezes está tremendo. O que foi? Não foi nada. Como é que tu tá? Tudo bem, mas ela tá ali tremendo. O corpo dela reage, o corpo dela demonstra que não está tudo bem, mas ela faz uma negação. E esse também é um dos sintomas psicológicos, né, de quem sofre um trauma, né, a negação. Eu digo que tá tudo bem. Eu digo, não, foi assaltado. Não foi não, tá tudo bem, não foi não. Então é a negação e a descrença. Não foi assaltado. Não, capaz, isso não aconteceu comigo. Não acontece comigo. Então tem a negação, tem a descrença, tem o sentimento de culpa. E isso acontece muito. Aqui eu tô misturando um monte de coisa para trazer para vocês diversos olhares com relação a traumas, tá? Se ficar confuso, coloca aqui que a gente vai conversando e vai debatendo aí. Então, esse sentimento de culpa, ele é muito comum em quem sofreu abuso, em quem, né, vítimas, né, de abuso, eles sentem, muitas vezes acontece, né, de que de repente eles fizeram alguma coisa que possibilitou que isso acontecesse. Nossa, e a gente sabe que para as mulheres isso é complicado, né? Ainda mais que a sociedade diz, mas olha a roupa que ela tava. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Cada um tem a liberdade de usar a roupa que quiser e ninguém precisa, nem deve se sentir no direito de encostar, de tocar ou mesmo de olhar para essa pessoa. Seja ela homem ou mulher, as pessoas têm total liberdade de fazerem o que bem quiserem da sua vida. E elas não precisam se sentir culpadas, porque o outro se achou no direito de invadir a privacidade dela. A gente precisa cada vez mais repensar esses conceitos para lá de antigos e sem comentários, né? Pelo amor de Deus, que isso já me dá até coisas.
Por favor, eu não gosto de fazer julgamentos, vocês sabem disso, mas as pessoas precisam ter liberdade para fazer o que elas bem quiserem e os outros precisam aprender a respeitar. Aqui já vou trazer até uma outra parte aqui, que no dia de hoje nós faríamos a live com uma trans, né? Infelizmente a gente não pôde fazer porque ela está cuidando de uma outra pessoa que sofreu transfobia, né? Que acabou não vou trazer todos os detalhes com relação a isso, porque a gente vai falar mais sobre isso quando a gente conversar lá. Ainda vai ter esse momento. Nós vamos fazer em outra data, mas vamos conversar sobre isso. Então não vou trazer tantos spoilers com relação a isso. Mas eu fiquei chocada em saber que a expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos. Por que a expectativa de as pessoas trans é de 35 anos? Vocês sabem que eles têm uma dificuldade muito maior de acesso à escolarização, à educação, que é algo que está aí na Constituição, que é livre para todo mundo? E por que isso acontece? Por que isso acontece? Isso gera traumas inimagináveis nessas pessoas. Porque as pessoas não suportam o diferente, as pessoas não respeitam o diferente. E a gente precisa também trazer esses temas, né? O diferente precisa ser respeitado. Eu não preciso me tornar um trans. Eu não preciso estar convivendo diariamente com os trans se eu tenho lá uma dificuldade com isso. Mas eu posso respeitar isso. Eu não preciso agredir, eu não preciso maltratar, eu não preciso humilhar, eu não preciso judiar, eu não preciso fazer coisas como a gente ouviu lá, de levar essas crianças, porque quem é trans, quem é gay, quem é homossexual, geralmente já traz essa condição desde criança. E o que acontece algumas vezes, que a gente ouve relatos, é que as outras crianças levam essas crianças lá para o banheiro para tirar uma roupa delas para verificar o órgão sexual. Gente, desde criança, desde adolescente, desde jovem, a gente acaba percebendo que as outras pessoas não têm tolerância, não têm respeito. E isso gera traumas inimagináveis. Essas pessoas que são aí traumatizadas nessa situação, se elas não são auxiliadas, não são conduzidas e ajudadas num processo terapêutico, muitas vezes o que acontece é que elas caminham para o suicídio. Ou elas são assassinadas, ou elas se suicidam. Por isso a expectativa de vida é tão baixa. Por isso o nosso alerta é tão importante de falar sobre respeito às diferenças. Seja elas quais forem, homens, mulheres, trans, homossexuais e sei lá o que mais, gente, pelo amor de Deus. Respeito a todos. Somos todos seres humanos. Se nós pudermos nos respeitar enquanto seres humanos, tudo vai ficar muito melhor na nossa vida. Porque a gente precisa respeitar, não tem outro jeito. Ou respeito, porque mais dia menos dia, como eu trago para vocês esse olhar sistêmico, mais dia menos dia, aquilo que eu rejeito vai vir para mim. Até porque se eu rejeito, é batata que se eu rejeito, aquilo tá no meu sistema. O que eu quero excluir tanto e matar e machucar tanto no outro? É só porque aquilo tá em mim. Eu só tenho uma vontade tão grande de matar o outro ou no outro aquilo que está em mim. Muitas vezes o que acontece, e a gente ouve relatos assim, porque ela trouxe... Me empolgo falando disso, me perdoe, mas é que assim, a gente precisa trazer esse alerta de respeito. Muitas vezes o que acontece, como ela trouxe ali num relato que a gente esteve conversando, de um pai que matou e botou fogo na casa lá com o filho dentro, o filho que era homossexual. Se eu não me engano, é assim a história, não lembro detalhes, assim, mas é chocante de um pai colocar fogo na casa com o filho dentro e a esposa e tudo, só porque o filho é homossexual, trans, ou sei lá eu o que. Não existe aí uma falta de caráter, não existe aí, né? O filho não usava droga, o filho não matava, não roubava, não assassinava, não machucava ninguém. Ele só tinha uma outra condição de escolha de vida. E o que eu, enquanto terapeuta, olho para isso é: que pena.
Que pena que isso acontece desse jeito, que pena que esse pai não se tratou, porque o mais doente nesse sistema é esse pai. Quando ele mata toda a família, ele está matando a si mesmo, porque essa família faz parte dele, essa família faz parte das escolhas dele. E se ele está fazendo isso, não é só por essa família que ele gerou, é também pela família e pelas situações e pelas experiências que ele vivenciou antes disso. Isso é um trauma também. Esse trauma para esse pai foi tão grande, é que eu já vou amenizar um pouco, porque é um trauma para todos, tá? Para esse pai também. É um trauma tão grande para esse pai, de forma que ele não conseguiu de forma alguma lidar com isso e ninguém percebeu para ajudar esse pai a tempo, porque com certeza isso não veio naquele momento. Isso não surgiu naquela hora, isso surgiu antes. Esse pai que faz uma situação dessas, que age dessa maneira, ele está tremendamente traumatizado com experiências que ele vivenciou na vida dele. Tremendamente traumatizado, emaranhado, envolvido e submerso em tudo isso, sabe? Ele precisa urgentemente de um atendimento, urgentemente de uma ajuda psicológica, de uma terapia. E aí eu incluo tudo, tá? Incluo terapia com psicólogo, incluo as diversas terapias. Só o SUS já tem aí 29 terapias complementares, né? As PICs, as práticas integrativas complementares, aprovadas no Ministério da Saúde. Então, se eu não quero ir lá com psicólogo, que também é uma ótima alternativa, claro que é, mas eu ainda tenho uma série de outras terapias que podem estar me ajudando. Eu faço diversas terapias, não faço só uma, não. Eu gosto de fazer diversas terapias, me faz bem. Mas às vezes a gente está negando que está traumatizado com alguma coisa e vai levando a vida e vai empurrando com a barriga até chegar um momento que é o ápice do surto. Do surto, porque para fazer isso a pessoa está realmente demais envolvida com o seu sistema, demais envolvida com as suas dificuldades emocionais e não sabe lidar com a opinião do outro. Outro sintoma emocional do trauma é a vergonha, né? É a vergonha do que aconteceu, a vergonha de ter passado por uma situação dessas, né? A gente tem ouvido falar tanto aí, bastante recente, a questão dessa moça que todo mundo viu audiência, né? Audiência virtual lá, o quanto ela foi... Claro que a gente viu só uma parte do vídeo que foi aí exposto na mídia, né? Mas aquela parte já diz muito sobre a nossa sociedade, né? A gente ouve as pessoas falando de uma coisa, falando de outra, mas o quanto em uma parte da sociedade, aqui eu trago uma parte, tá? Faz com que a pessoa precise se envergonhar do que aconteceu. As pessoas sentem vergonha do seu trauma, porque é como se elas pudessem se sentir culpadas. E quem é vítima tem uma relação muito estreita, porque a vítima e o algoz, eles têm aí uma relação muito estreita, tá? Nesse olhar sistêmico, eles fazem muito uma correlação um com o outro, tá? É como se um dependesse do outro, um estabelece um vínculo com o outro. Então, se é assim, as pessoas não precisam se sentir culpadas ou envergonhadas. Quem está de fora que tivesse um pouquinho mais de maturidade emocional, um pouquinho mais de olhar sistêmico, poderia olhar e dizer assim: olha a vinculação desses dois seres. Nesse momento, um como vítima, o outro como algoz. Olha a vinculação deles. Como será que eles podem superar isso? Sabe, é um olhar de menos crítica, de menos julgamento, um olhar de observação. E quando eu olho para isso e observo isso dessa maneira, eu observo, e aqui no meu sistema? Isso acontece? Como é que funciona? Aqui no meu sistema, aqui na minha família, aqui com os meus. Isso já aconteceu? Porque eu tenho certeza que todo mundo conhece alguma história desse tipo na sua família, entre os seus conhecidos, e como cada um deles lidou com isso. Porque se isso está vindo à tona nesse momento, para toda a sociedade, é porque a gente precisa olhar para isso. É porque isso é um trauma da sociedade ainda.
e que a sociedade não curou. Se tivesse curado, já estava resolvido. Como, então, a gente pode olhar para isso de forma a contribuir? Porque eu sempre falo para vocês que o olhar sistêmico é um olhar de não julgamento, um olhar de tá, então isso é por aquilo, tá. Lembra que eu falo com vocês que constelar é poder olhar de cima para esse problema, para essa questão e dizer, tá. Eu comento com vocês que é como se nós estivéssemos dentro de um problema, né? Como se a gente estivesse num labirinto. E lá no labirinto, a gente não encontra a solução, a gente não encontra a saída. Onde que eu saio dessa jossa aqui? Onde é que eu saio desse negócio? Não tem saída. Eu vou pra cá, vou pra lá, e eu ando e não acho a saída. Tô lá, eu presa nesse labirinto desse problema aí, dessa questão para resolver. Quando aí eu trago muito essa ideia, já pensou? Tu tá subindo lá no helicóptero, ou ainda um olhar ainda mais romantizado e mais espiritual, né? Eu me elevo, uma parte minha espiritual se eleva acima desse momento lá do labirinto, e eu posso então olhar de cima para baixo, lá para esse labirinto, e eu olhando lá para baixo, Dani, olha aqui, ó, aqui é o caminho do labirinto, tá lá a saída, ó, aí a Dani lá que tá lá embaixo dizer assim, tá bom, a Dani de baixo não pra Dani de cima, tá bom, já sei agora, obrigada. Aí elas vão lá e se acoplam de novo e então a Dani lá de baixo, lá dentro do labirinto, ela já sabe aonde é a saída, mas ela precisa então escolher sair. Então a constelação me mostra um caminho, me mostra a saída, mas eu só vou sair se eu quiser. Agora eu estou aqui no labirinto, eu já sei onde é que é a saída. E aí, sabe aquele emoji assim, será que eu quero sair? Será que eu quero? E aí vai ser uma escolha minha. Sempre nós temos escolhas. Com relação ao trauma, tá? Vocês viram que eu vou pra cá e vou pra lá, mas a gente vai voltando no assunto. Não se isole. Não se isole. Se você percebeu também que tem alguém dos seus conhecidos, dos seus familiares, das suas relações, que passou por um trauma, seja ele qual for, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Mas seja esse trauma qual for, procure uma ajuda, procure um terapeuta, seja ele qual for. Claro que eu vou recomendar constelação, porque esse é o meu trabalho. Mas não precisa ser constelação, procure um terapeuta. Por que eu falo da reconstelação? Porque esses traumas que estão aí no seu sistema, lembra que eu falei que esse trauma aí dessa menina, como é que fala? Da audiência online? Que deu um boom aí em toda a sociedade. Isso é sistêmico na nossa sociedade? Por isso que a gente está aí, volta e meia, trazendo à tona situações como essas. Como isso é sistêmico na sociedade, também é sistêmico no nosso sistema, na nossa família. Porque a gente sabe, como eu falei para vocês, que assim como aconteceu lá com essa pessoa, acontece na nossa família, acontece com os nossos conhecidos, acontece com os nossos amigos. Se isso é recorrente no nosso sistema enquanto sociedade, é recorrente também no nosso sistema enquanto família, enquanto ali pessoas à nossa volta. E se isso é recorrente, a gente precisa olhar para isso. E olhar para isso com um olhar de amor e de respeito. Sem julgamento. Assim como no primeiro momento, a gente fica revoltado em saber que um pai queimou a casa com a esposa e com o filho. Se a gente olha de um outro olhar, com mais amor, por tudo isso, e a gente pensa que, quem sabe, esse pai não teve uma situação de violência que ele tenha sofrido. Quem sabe esse pai não teve até mesmo aí uma situação de ele mesmo vivenciar questões que ele não quis trazer à tona, do tipo querer experimentar, querer conhecer alguém do mesmo sexo, mas sabe aquela história de voltou pro armário, entrou pro armário, se fechou naquilo
de forma que não queria que ninguém soubesse. E aí, se o filho vem e traz isso e expõe isso para a sociedade, é como se ele fosse exposto também. Imagina a dor de alguém assim. Então, quando a gente traz esses olhares, a gente traz um olhar também um pouco mais ampliado para tudo isso. Um pouco mais expansivo para tudo isso. Sabe quando a gente consegue expandir a consciência para além daquilo que está aqui, do que pode ser visto, né? Além do aparente, aquilo que está lá mais no nosso profundo, no nosso inconsciente. Lembra que eu falei que mais de 90% das nossas ações, das nossas atitudes são guiadas pelo inconsciente? Essas ações e atitudes são guiadas majoritariamente pelos comportamentos que nós herdamos, pelas crenças que nós herdamos da nossa família, do nosso sistema. Isso pode ser que não seja assim, só pai e mãe, tá? Eu fiz uma constelação minha, eu comentei com algumas pessoas há poucos dias. E a minha avó, na minha constelação, a representante da minha avó, foi uma constelação em grupo, assim como eu faço. Nas quintas-feiras, às 20 horas, como eu falei pra vocês, tem o link lá na minha bio. Eu faço constelação em grupo. E essa minha aqui, que eu fiz pra mim, eu vou trazer um relato da minha, né? Também foi em grupo, online, em grupo, que aí todo mundo pode participar. A minha avó ficava o tempo todo, aqui agora não tem uma coisa, tá? Digamos, tô com a máscara, né? Tô todo mexendo com a mão, como se eu tivesse que estar o tempo todo manipulando alguma coisa, trabalhando, mexendo com as mãos. Sabe aquela mania que as pessoas têm de estar sempre fazendo alguma coisa e não conseguem parar de trabalhar? Eu tinha isso. Tô falando tinha porque eu tô já curando isso em mim, entendeu? Tá no meu sistema e eu tô curando isso em mim. Agora que foi visto isso, lembra que a Danizinha de cima olhou pra Danizinha de baixo? Ah, tá, esse aqui é o caminho da solução. Então eu estou aqui construindo o meu caminho de solução. Então por isso que eu disse que eu fazia. Então eu fazia isso. Acordava muito cedo e até tarde trabalhando, o tempo todo trabalhando como se eu tivesse que o tempo todo estar produzindo alguma coisa. E quando eu vi que isso é uma herança genética, né, herdada, e um comportamento herdado da minha avó, eu nem tenho, né, a minha avó materna, que eu nem tive tanto contato assim, porque ela morava lá em Santa Maria e eu aqui em Cachoeirinha, perto de Porto Alegre. Então a gente não teve tanto contato, muito pouco. Me lembro de ver a minha avó poucas vezes, porque eu saí de lá muito pequena. Então nós não tivemos muita convivência e mesmo assim eu repetia padrões de comportamento da minha avó. Por que eu falo que a gente repete de forma inconsciente? A gente não fica pensando, eu vou lá e vou fazer igualzinho a minha avó. A minha avó trabalhava lá na roça, lá na lavoura, lá capinando, não sei o que, de sol a sol, porque aquela história lá de trabalhar de dia e comer de noite, eu vou fazer igual a minha avó. Claro que não. Quem é que vai, em sua consciência, pensar isso e trazer isso? Mas a gente repete isso, a gente reproduz esses comportamentos. Então, quando a gente constela, a gente pode olhar para isso, trazer esse caminho de solução, que é isso que a gente faz da constelação, e então dizer assim, opa, agora eu entendi. E eu entendi que eu faço isso porque isso está no meu sistema, porque se eu remontar lá, minha avó trabalhava de sol a sol, lá na roça, lá na lavoura, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Imagina então como é que foi com a mãe dela, com os pais né, da minha avó. Imagina então com os pais dos meus bisavós. Se a gente remontar essa história, e essa história é nossa, tá, gente? Essa história é nossa, a história do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó, do nosso avô materno e paterno, é a nossa história. Eu sei dos meus bisavós paternos que vieram, né, da Alemanha. Se eu não me engano, os dos meus maternos vieram da Itália. E a gente sabe as histórias deles, né? Fugindo de guerras, trabalhando de sol a sol. Tá, naquele momento isso fazia sentido para eles. Eles precisavam realmente fazer isso. Se fosse diferente, isso foi traumatizante para eles. Tão traumatizante que eles passaram a vida toda trabalhando, e a gente trouxe isso, parece que gravado aqui, ó, na pele, no DNA, que eu tenho que fazer isso. Por que isso também é uma situação traumatizante? Porque é como se eu quisesse remontar isso.
uma forma de honrar eles é repetir, eu vou trabalhar também, eu vou trabalhar também, eu vou trabalhar também. Se eu trago isso para o consciente, opa, eu honro toda a história de vocês, todo o esforço de vocês, toda a dedicação, todo o empenho de vocês. E honro de todo o meu coração. E peço a bênção para que a partir de agora, honrando toda essa história, eu possa fazer um pouquinho diferente. Eu não preciso fazer tudo diferente de uma hora para outra. Eu posso fazer um pouquinho diferente, para que eu não venha transgredir de forma insuportável essa relação de hierarquia, esse suceder hierárquico. Vocês entenderam? Hierárquico. Então eu não preciso fazer isso, sabe? A ferro e a fogo. Porque a gente comenta que eles precisaram lá cortar um mato à foice. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. E a gente traz isso como trauma no nosso... Esse desejo de vida, essa coisa selvagem, a gente traz às vezes isso. Isso também é um trauma em nós. Está lá no nosso cérebro reptiliano. Mas a gente pode, então, agora, nesse momento que as coisas estão diferentes, entender que as coisas estão diferentes e, opa, respira, sente tudo isso, é um novo momento. E eu, honrando toda essa história, vou fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou respirar, vou programar melhor os meus horários, vou programar e planejar melhor a minha agenda para que eu tenha momentos de trabalho, de repouso, de lazer e de tudo mais que eu preciso fazer. Que eu não precise o tempo todo estar trabalhando, produzindo. Eu posso descansar. E algumas vezes ficam frases muito fortes na constelação. E uma frase aí que poderia ter ficado, né, no momento não surgiu, mas agora veio, dessa minha constelação, né, que eu fiz para mim, é: eu posso descansar. Eu posso descansar. Eu não preciso ficar trabalhando desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. Eu posso ter momentos de repouso. Nós podemos ter momentos de repouso, nós podemos ter momentos de relaxamento, de lazer. E se nós pudermos entender isso e sabe, introjetar isso dentro de nós, nós vamos perceber que muitos sintomas de traumas vão ser aos poucos sendo eliminados, aos poucos sendo transformados, vão sendo então ressignificados, porque um trauma a gente não esquece, a gente ressignifica. Então eu quis trazer um pouco para vocês de forma geral aí com relação a traumas. A gente sabe que isso é um tema extremamente amplo, vasto, que teria assim, muito mais para comentar com relação a isso, porque além de negação, descrença, culpa, medo, vergonha e de reprodução aí de comportamentos das nossas origens, quanta coisa aí tem mais nesse meio campo aí, né? Se a questão do abuso, por exemplo, é um tema tão recorrente na nossa sociedade, a questão da violência, a questão de não respeitar as diferenças, ainda é algo que a gente precisa olhar, ainda é algo que é tema para a gente estar cada vez mais discutindo, debatendo, olhando para isso com respeito. Quando a gente engravida, a mulher que engravida, o mesmo homem que vai ser pai, com certeza fica pensando: nossa, eu quero que meu filho viva num mundo melhor. Se eu quero que meu filho, minha filha, viva num mundo melhor, eu preciso começar a construir isso. E começo a construir isso aqui dentro. Esse mundo melhor, eu começo a construir aqui dentro. Quais são as atitudes que eu posso ter, que eu posso gerar para construir um mundo melhor? Quais são as ações que eu vou tomar a partir de agora
para construir um mundo melhor, para que eu possa cada vez menos, já que como é sempre uma questão inesperada, cada vez menos eu traumatizar alguém ou eu ser traumatizado. E aqui não significa que a gente tem que estar preparado para tudo, não, porque a gente não vai estar preparado para tudo nunca. Porque isso, como eu disse, é um acontecimento inesperado, nunca a gente vai estar preparado, né? Porque aquilo que traumatiza um não traumatiza o outro, porque as pessoas experimentam as suas experiências, né? A redundância, mas aqui faz sentido, de formas diferentes. Cada um vai passar pela experiência e vai traduzir isso de uma forma diferente, vai sentir isso de uma maneira diferente. O que para uma criança lá ficar na escola pode ser o momento de estar mais perto da professora, da direção e ter mais atenção e ela nem dá bola, para outra pode ser, nossa, fiquei sozinha aqui, minha mãe não me ama, meu pai não me quer, eu não sirvo para nada, eu não, sabe? Pro outro não, olha que legal, vou ficar aqui sozinha e podendo brincar e podendo conversar e não sei o que. Porque aí tem uns, como eu trabalho na escola também, eu sei que tem uns que ficam lá e ficam tagarelando lá e ficam numa boa, nem dão bola. Precisa é que a gente perceba que cada um é diferente. E aí fica sempre a importância de nós olharmos para essas diferenças e respeitarmos essas diferenças. E também, já fica aqui uma dica. Se eu olho para essas diferenças e eu não consigo respeitar, eu não consigo entender como é que isso funciona, de repente assim, ó, daqui a pouco eu sou um desses pais aí que pode estar me encaminhando para botar fogo na casa, procura uma terapia também. E aí é importante, seja quem traumatizou ou quem foi traumatizado, é importante que quando for conversar com o seu terapeuta, vou falar da constelação, é claro, sinta a conexão com esse terapeuta. Eu me conectei com ele, ele me ouviu, ele quis saber da minha história, ele me ouviu com atenção, ele olhou para mim, eu consegui me conectar com o que ele dizia, ou eu senti que ele não estava muito assim, querendo me ouvir, ele estava mais para fazer o trabalho dele e deu. E aí, se isso acontecer, a gente não precisa sempre traumatizar com isso, não. Porque o comportamento do outro, a gente não pode coordenar, a gente não pode guiar o comportamento do outro. Mas eu posso fazer as minhas escolhas. O outro tem as escolhas dele, eu tenho as minhas. Se eu fui constelar, se eu fui fazer uma terapia e o terapeuta não encaixou comigo, eu não encaixei com o terapeuta, qual é o meu papel? Procurar um outro terapeuta. Alguém com quem eu sinta que eu vou encaixar, que eu vou conectar, que vai me ouvir, que vai me dar atenção, que vai deixar eu contar a minha história. Porque algumas pessoas vêm fazer constelação comigo e me dizem: Dani, eu quero fazer constelação contigo, porque contigo eu posso contar a minha história, o que eu quiser contar. Tem consteladores que não querem que a gente conte a história, que não querem que a gente fale nada. Quer que fale assim, 2 palavras e deu, vamos constelar. Cada um é cada um. Não estou aqui para julgar quem faça isso, porque funciona, a constelação funciona de qualquer maneira. Mas tem clientes que querem falar mais da sua história, querem contar mais da sua história. E a gente respeita e acolhe. Acolhe porque isso que está sendo falado, esse trauma que está sendo ali revelado no momento da constelação, está sendo também limpo, está sendo também curado naquele momento terapêutico. Porque a constelação é um grande momento terapêutico, seja ela individual, né, com bonecos, como vocês viram, ou seja ela em grupo, seja ela online, seja ela presencial. Nesse momento aí de pandemia, eu estou fazendo apenas online, não faço presencial por segurança e porque eu já percebi que funciona online da mesma maneira. Por que eu percebi? Porque eu atendo pessoas do mundo inteiro mesmo, de todo o Brasil e também do exterior. E se funciona online e as pessoas que estão lá nos Estados Unidos, estão lá no Rio de Janeiro, estão lá em São Paulo, estão lá em Minas Gerais, estão lá... Ai, agora nem me lembro de tantos lugares, mas tem gente assim, do Mato Grosso, né, de Goiás, fazendo constelação lá. E cada um na sua casa, no seu lugar, no seu cantinho. Entra lá online e participa da constelação e sente aquela vibração e sente que... Ah, mas
mas aquilo lá que aconteceu, eu li na constelação, e a minha história, e tá limpando uma coisa em mim aqui, e tem sentido comigo, e reverbera em mim. Se aquilo reverbera em mim, tá curando também o meu sistema, tá curando também os meus traumas. Então eu percebo cada vez mais, porque eu ouço isso dos meus clientes, que o online funciona tão bem quanto o presencial. Depois de tudo isso que a gente está conversando, se vocês querem então participar de uma constelação online, em grupo ou individual, tem o link lá na minha bio. Entra lá no grupo, toda quinta-feira às 20 horas a gente tem constelação em grupo. Se quer constelar individualmente com os bonecos que falam aí, né, nessas dinâmicas familiares que a gente percebe, entra lá também, tem o link do meu WhatsApp, me chama que a gente vai constelar e vai te ajudar então a encontrar um caminho de solução, porque a solução é um caminho. Eu sempre comento assim, eu adoro a constelação porque eu vejo na minha prática diária a solução que isso traz para a vida das pessoas, quase que como mágica. Mas eu preciso cuidar dessa maneira de falar. Por que é quase como mágica? Porque não é só quase como mágica. É muito profunda. Eu digo assim, a constelação quando funciona, sempre funciona, tá? Mas quando é mais forte ainda, sabe quando dá aquele uau! É quando a pessoa chora, e chora muito. Chorar, 99% das pessoas choram. Acho que eu nunca vi ninguém que não chorasse. Vou falar 99% pra ser, tá. Mas melhor ainda é quando chora. Por que que é? Porque quando a gente chora, a gente lava a alma. A gente limpa o nosso sistema emocional aqui de dentro com o choro. Então não tem problema nenhum de chorar. Se a gente está traumatizado, não precisa negar isso. A gente pode trazer à tona isso através do nosso choro. Quando, vocês sabem, né, que eu separei já há um ano, então nos primeiros momentos eu tava nessa fase aqui da negação. Não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ok. Depois de um tempo, eu chorava sozinha, porque eu não queria que ninguém visse, né? Eu chorava sozinha, né, por nada. Então eu sozinha no quarto, ou eu sozinha não sei o quê, porque eu não queria que ninguém visse, e eu chorava. Por quê? Porque ainda eu estava no meu momento de luto, de descrença de que aquilo estava acontecendo. E isso precisa ser limpo. A gente não precisa evitar de chorar. Deixa vir esse choro, deixa limpar isso. Quando a gente está chorando, a gente está aí lavando a alma, está limpando tudo isso. Então não tem problema de chorar. Às vezes a gente tem medo ou vergonha de chorar no vídeo dos outros, por isso que é importante procurar alguém para nos ajudar. Eu precisei fazer isso também, por isso que eu comentei que eu faço diversas terapias. Eu precisei procurar ajuda. E teve momentos aí que meus terapeutas aí sabem, né? Que ela tinha atendimento posterior ao meu, e aí ela não conseguiu atender, porque eu estava chorando desesperadamente e eu precisava fazer aquilo. Eu não tinha, naquele momento, como parar de chorar. Não, agora eu vou limpar minhas lágrimas e vou sair para te atender o próximo. Eu não tinha condição emocional de fazer isso. E ela respeitou. Ela respeitou, me deu meu tempo, esteve ali comigo, como é a postura de um terapeuta. À minha disposição para o que eu quisesse falar, para segurar na minha mão se eu quisesse, mas naquele momento só que eu precisava era chorar. Eu precisava limpar aquilo que estava muito tempo guardado dentro de mim. E às vezes a postura de um terapeuta é essa, de pegar na tua mão, de segurar na tua mão, ou de apenas ficar ali do teu lado, quando aquela dor é tão grande que a gente não tem palavras para expressar. Um terapeuta também é para isso. O terapeuta ouve com respeito, com carinho, com dedicação, no seu lugar de terapeuta. No seu lugar de terapeuta. Isso é muito importante. Porque se nós vamos buscar um amigo, nós vamos buscar um amigo. A conduta de um amigo é diferente da conduta de um terapeuta. Um terapeuta é um profissional. Ali existe uma relação de troca. Ali existe uma relação de equilíbrio de troca, né? Que é uma das leis sistêmicas que você já deve ter ouvido eu falando aí em outros vídeos. E o equilíbrio de troca requer uma parte do cliente e uma parte do terapeuta. Então, meus amores,
Acredito que a gente tenha comentado aí, não tudo, porque o assunto aqui não se encerra com relação a traumas, mas a gente trouxe aí umas boas pinceladas disso. E se vocês quiserem outros assuntos, aí eu comentei com relação à separação de pais, trouxe aqui alguns exemplos. Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso ou sobre outros temas, coloquem aí nos comentários, me chamem ali no WhatsApp e me comentem que a gente vai estar então trazendo outros conteúdos para as nossas lives, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e constelem, não fiquem aí presos nos traumas, tá? Constelem, procurem seu terapeuta que encaixe com vocês.